Se alguém te perguntasse, What did you do last weekend? O que você fez final de semana passado? Em inglês, você saberia responder? O Simple Past vai te ajudar nessa resposta. Como foi quando você estava na escola e precisava aprender o Simple Past? No cursinho, talvez também você tenha visto isso. Eu tenho 99% de convicção que você deve ter decorado tabelas gigantescas com verbos irregulares em inglês. E essa decoreba só funcionou para passar na prova. Talvez hoje você até lembre de algum verbo que outro, alguma ação que outra, mas não de tudo e ainda assim tem segurança. O problema mesmo é utilizar esse monte de regrinha, esse monte de verbo na prática, na vida real. Por causa das tuas experiências anteriores com o Simple Past, talvez até te arrepie falar em verbo irregular. Mas eu vou te provar que é mais fácil e simples do que você imagina. E fica ligado que no final do vídeo eu vou te ensinar um truque para que você não erre nenhuma pronúncia de verbo regular em inglês. Let's go! Hoje nós vamos aprender a falar no passado simples em inglês. Mas antes de saber como que se constrói isso, as frases no passado simples, a gente precisa saber como que a gente usa. São 4 motivos principais para a gente utilizar o Simple Past. O primeiro motivo é que nós utilizamos o Simple Past para falar de ações que começaram e acabaram no passado. Ou seja, elas não seguiram acontecendo, tá? Elas realmente terminaram lá atrás. E com isso nós já sabemos automaticamente o segundo motivo. Ontem eu comi uma coxinha e eu passei mal. Eu posso voltar no ontem e descomer a coxinha? Não, descomer eu sei que não existe, tá? Então, já que é uma ação que tá acabada no passado, eu não posso voltar e desfazer. Apertar Ctrl Z na vida. Você é reverso, não sei nem o que é isso, Gabriel. Não dá. E esse é o segundo motivo. O que foi feito, a gente não pode mudar. E eu coloquei como um dos motivos para deixar muito claro para ti que essa ação ela é imutável. Não tem como mudar. E outra coisa muito importante para que você saiba é que no Simple Past nós sempre sabemos quando a ação aconteceu. Pode ser que seja evidenciado ali, né? Fique bem claro com expressões como yesterday, um tempo e ago, como 2 weeks ago, 5 months ago, 3 years ago. Last, past é referência do passado. Last Friday, past summer, past week. Mas nem sempre fica tão claro assim. Quando as pessoas que estão em uma conversa sabem quando aconteceu, por exemplo, eu participei de um congresso ontem e hoje eu converso sobre o congresso. Todo mundo sabe que o congresso aconteceu ontem, então eu não preciso repetir a palavra yesterday. E o último motivo que não é menos importante por estar em último, tá? Notícias antigas. O que é isso? São coisas que talvez você já até soubesse que elas aconteceram. E elas aconteceram num passado mais distante. Não aconteceram em um passado imediato. Por exemplo, 5 minutos atrás. Por mais que esteja acabado, tá? Não pode usar. E eu vou te dar um exemplo prático de cada um desses 4 motivos. Se tu não entendeu o que eu tô falando, não te preocupa, porque eu vou explicar tudo e vai ficar bem claro para ti. É só seguir aqui comigo. Quando nós vamos falar do passado, nós precisamos utilizar a ação no passado. Por exemplo, eu não posso falar eu trabalho ontem em português, né? Em inglês não é diferente, é exatamente a mesma coisa. Em português falamos eu trabalhei ontem. Em inglês seria I worked yesterday. Quando nós falamos no passado, as ações, os verbos em inglês, eles se apresentam de 2 maneiras. Verbos regulares e verbos irregulares. Os regulares, eles são chamados assim por manterem uma regularidade. Eles mantêm boa parte do verbo e eles sofrem pequenas alterações para ir para o passado.
E já os verbos irregulares, as ações irregulares, são aquelas que mudam completamente, ficam irreconhecíveis quando vão para o simple past. Por exemplo, to go vira went. Regular, to work, worked. E só de falar nesses irregulares, tu já deve sentir calafrios na tua espinha, né? Mas calma, porque não tem motivo nenhum para pânico. Uma ótima notícia que eu preciso te dar é que a maioria esmagadora das ações em inglês são regulares. Acredita-se que existam entre 60 e 100 mil verbos em inglês, e desses, 200 são irregulares. É pouquíssimo. Mas hoje nós vamos focar nos verbos regulares, que mantêm uma linearidade, que são a maioria esmagadora, como eu já te falei. O jeito mais comum da gente colocar a ação no passado simples é pegar a forma base dela e adicionar um ed no final. A forma base de um verbo é tipo infinitivo, sabe? Só que o infinitivo, para ser infinitivo de verdade em inglês, tem que ter aquele to no começo. Aí é o resto, só que sem o to, tá? Isso é a base form. I worked last Friday. E olha só, diferente do português, que a gente tem uma apresentação para cada pessoa e a gente precisa saber todas elas. Em inglês é uma só para todo mundo. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou. Em inglês a gente não tem isso, quer ver? She worked here last summer. We worked together for 5 years. He played soccer after work. They traveled to Paris last year. E pode parecer meio óbvio, mas eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Quando a ação ela é regular e termina na letra E, a gente só adiciona a letra D depois. The police filed the case. John danced ballet when he was a teen. Quando uma ação termina em consoante, vogal, consoante, talvez a gente precise dobrar essa última consoante antes da gente adicionar o ED. Opa, mas como assim, teacher? Agora há pouco a gente usou o travel. E ele termina em consoante, vogal, consoante. E a gente não dobrou aquele L ali. Por quê? Eu vou te perguntar uma coisa. Como que a gente pronuncia? É travel ou travel? Travel, né? Percebeu que a sílaba tônica, que é essa parte forte da palavra, do verbo, tá no começo? E é por isso que a gente não dobra a última letra. A gente só dobra a última letra quando a sílaba tônica, quando essa parte forte da palavra tá no final. Por exemplo, the rain stopped and the sun was shining. Stop. Tá vendo, não é? Stop. Stop. Outro exemplo. Those guys robbed a bank last year. Rob. Rob é uma ação curta, consoante, vogal, consoante. Então, a gente dobra. É regular, hein? E quando a ação termina em Y, talvez a gente precise comer esse Y, tirar ele dali. Mas como assim? A gente viu play agora há pouco, teacher. Termina em Y e ele tava ali e a gente só adicionou o ED. Perfeita a tua observação. Vamos trazer novamente o verbo play. Play, como eu já te mostrei, mantém esse Y. Por quê? Antes do Y, a gente tem uma letra que é uma vogal. Já study, por ter uma consoante antes do Y, a gente tem que tirar esse Y de cena. Ele é substituído por I e depois a gente adiciona ED. Então, study vira studied. Mark studied French last year. My sister applied for a very good job position. Agora, você reparou que eu só usei exemplos no afirmativo até agora? E eu usei isso porque essas ações no passado só utiliza no afirmativo. E não, isso não significa que a gente não tem frase negativa ou interrogativa no simple past, tá? É porque a coisa muda de figura. A ação, o verbo, ele não vai ficar no passado. E eu já vou te mostrar. Olha só. Enquanto em português, nós falamos eu trabalhei ontem, falando que sim, e eu não trabalhei ontem, falando que não, a gente só adiciona o não ali, tá tudo certo, a frase fica igual, tá vendo? Em inglês, o not, ele é muito carente, ele precisa sempre ter alguém grudado nele. Ele não aceita ficar sozinho, não. Normalmente, quando tem aquele to be, que é am, as ou are, a gente coloca o not grudado nele, certo?
Mas quando não tem, que é o caso dessas frases, a gente precisa trazer um carinha para nos ajudar. E aqui a gente vai utilizar o do. O do é aquele mesmo bonitão que a gente utiliza no Simple Present. Porém, aqui ele não vai se apresentar como do, vai ser o passado do do. Vai ser did. E por mais que do signifique fazer, nessa frase ele não tem significado nenhum, é só para deixar claro que tá no passado. E para fazer companhia pro carente do not. Então essa frase aqui, I worked last Friday, negativo. Eu vou juntar, eu posso juntar o did com not e falar didn't ou então did not. I didn't work last Friday. Tá vendo que a ação voltou pro normal? Não tá mais no passado, porque o did já tá fazendo todas as alterações que a gente precisa para aquela frase. Já tá no passado por causa do did, entendeu? Nós utilizamos o did para todo mundo. Olha só. Mark studied French last year. Mark didn't study French last year. E para fazermos perguntas, a gente inverte a posição, com o did vindo antes da pessoa. Ele vem bem no comecinho ali. Do mesmo jeito que a gente faz com o verb to be. Did Mark study French last year? What did you do last night? Quando a gente tem essas WH question words, elas vão pro começo e o did vem logo depois. E agora, o tão esperado truque que eu te prometi lá no comecinho do vídeo para que tu não erres mais essa pronúncia de verbos regulares em inglês. Nós nunca lemos a letra E. A gente não lê. Não é worked, é worked. Tá vendo que eu comi esse E? A gente vai fazer a mesma coisa com todas as ações regulares. Ai, mas teacher, eu vi um vídeo falando que verbo terminado em tal letra tem som de T. Em tal letra tem som de não sei o quê. Assim, tu não precisa decorar 500 mil coisas. Se tu comeu o E, o D vai ficar com um som mais forte. E ele vai soar mais parecido com um T quando for preciso, porque ele vai ficar com base na última letra, entendeu? Então não te preocupa com isso. Comeu o E, tua pronúncia vai estar certa, tá tudo bem. Esquece o resto. Danced, worked, traveled, studied, stopped, robbed, played. Nenhum deles eu pronunciei a letra E, tá vendo? Ai, som de T, o som de... Não, come o E, tá tudo certo. Não te apega a esses detalhes, porque o som do T vai ficar mais parecido com o som de T quando tiver que ficar. E tá tudo certo. Thank you so much for watching this video. If you want more like this, hit subscribe. See you!